para nós, afro-brasileiros, a memória ela é um lugar de fundação. Porque grande parte de nossa história, ela fica perdida. Por exemplo, como uma amiga minha, que já é de uma terceira geração de italianos, ela volta à Itália e ela consegue localizar o prédio onde moravam os antepassados dela. Nós, descendentes dos povos africanos, não temos essa noção. Eu não sei se meus ancestrais vieram de Angola, vieram de Moçambique, ou vieram do Senegal. Nesse sentido, essa origem nossa que está perdida, ela é reinventada em terras brasileiras e ela é reinventada justamente através da memória. Nada do que está escrito é verdade, nada do que está escrito é mentira, né? São ficções da memória. E eu acho que a ficção ela entra justamente nesse espaço do vazio, né? Já que a gente não tem o tempo histórico para dizer fielmente, nós temos esse tempo da memória. Então essa ausência a gente preenche com a ficção. Era uma favela que o entorno da favela tinha classe média. E quando a gente fala de classe média naquele período, hoje a classe média ela é mais amorfa, né? Ela não é tão definida, né? Tanto é que a gente fala classe média média e classe média alta. Havia uma diferença muito grande em termos de vida mesmo, em termos de condição social. Então eu me lembro, por exemplo, quem subia Afonso Pena, do lado direito, quem está subindo Afonso Pena, era a favela. Do lado esquerdo, a gente tinha a Igreja de Santana, na Estevão Pinto, a gente tinha o Colégio Assunção, que era um colégio de elite, né, que atendia a elite de Belo Horizonte. E do lado esquerdo, do lado direito de quem sobe também, que tinha a favela, a gente tinha um bairro Cruzeiro, né, que tinha talvez uma classe média mais baixa, que eram as casas mais próximas da favela, mas se você andava 4, 5 quarteirões, você já caía no bairro do Carmo, que já tinha uma condição de vida melhor. Tanto é que as mulheres da favela trabalhavam muito nessas casas, né? A origem do pendura-saia era justamente, a origem do nome, né? Eram roupas que eram colocadas nos varais, né? E balançavam. E eram serviços considerados socialmente subalternizados, né? Domésticas, arrumadeiras, cozinheiras, lavadeiras, como era o caso de minha família, como eu também trabalhei. O meu primeiro emprego como doméstica, eu tinha 9 anos. Eu estudava no Grupo Barão do Rio Branco, atravessava a rua, ali na rua Tomé de Souza mesmo, e trabalhava na casa de uma senhora, que, aliás, eu não esqueço o nome dela, Dona Neném. Era naquele momento que ainda se caracterizava muito as empregadas domésticas através dos seus uniformes. Eu me lembro que eu tinha um gorrinho branco e um aventalzinho. Eu atravessava a rua correndo, largava minha pasta, vestia meu aventalzinho e vinha para a porta da casa dessa senhora, porque eu queria que todos os meus coleguinhas vissem que eu já trabalhava. Eu tinha 9 anos nessa época. Por que você queria isso? Porque eu achava, eu me sentia orgulhosa, entende? O fato também de eu trabalhar, eu sabia que, de certa forma, eu estava cooperando também com a economia doméstica, né? Eu gosto de marcar que a minha mãe nasceu em 1922, Semana da Arte Moderna em São Paulo, e eu gosto de pensar nesse contraste, porque minha mãe nasceu em 1922, nessa região que é o aeroporto de Confins. Ela nasceu ali em Serra do Cipó,
E eu gosto de marcar o seguinte, a minha mãe conta que até aos 7 anos, quer dizer, em 1929, depois de ter acontecido a Semana de Arte Moderna em São Paulo, até os 7 anos minha mãe andava nua. Ela diz que era comum as crianças da região andarem nuas. As meninas ganhavam roupinhas primeiro, quando começavam a crescer os seios, acho que está em Becos da Memória, se eu não estou enganada, e os meninos ficavam mais tempo nus. Ela lembra que a primeira roupa dela era uma camisola comprida, que ela ganhou quando o padre passou pela região para batizar as crianças. Então é a primeira roupinha dela. Eu gosto de pensar isso para pensar o contraste brasileiro, né? São Paulo fazia a Semana da Arte Moderna e ela ganhava roupinha 7 anos depois da Semana da Arte Moderna. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe, mulher prende dizeres, fecundados na boca do mundo. Nessa casa que eu trabalhava, eu me lembro que a minha mãe me tirou desse emprego porque a patroa começou a perguntar quem era meu pai. Minha mãe era mãe solteira, né? A patroa começou a perguntar quem era meu pai, quem era pai das minhas irmãs e coisa e tal. E eu cheguei em casa e contei para minha mãe. E eu me lembro dela indo lá e dizer, eu pus a minha filha aqui para trabalhar. E não para a senhora ficar perguntando sobre a minha vida. Então ela sempre teve essa questão de nos proteger. Apesar da pobreza, ela nunca nos deixou assim no abandono. A pobreza não justificou abandono para a gente. Pelo contrário, ela sempre cobriu essa pobreza. Eu tenho dito, para além da pobreza, havia um afeto muito grande. E esse afeto era justamente essa contação de história, as brincadeiras que ela fazia conosco. Essa presença da minha mãe na minha vida, não só na minha vida, como na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, eu acho que foi muito marcante para nos sustentar. Depois que ela leu Carolina Maria de Jesus, nos anos 60, nas vésperas do golpe, né? Mineira também, né? De Sacramento, mineira também. Ela escreve o Quarto de Despejo e eu fazia parte de movimento católico, né? Jockey Juventude Operária Católica. E então eu tomei conhecimento dessa obra e levei essa obra. Então minha mãe leu, minha tia leu. Final de tarde a gente fazia serão, assentava todo mundo e eu que lia, tinha mais competência da leitura, então eu lia também. E muitos anos depois, quando a minha mãe muda para Contagem, depois do plano de desfavelamento, quer dizer assim, ela deve ter lido Carolina Maria de Jesus, nos anos 63, 64. Nos anos 70, uns 5 ou 6 anos depois, a minha mãe começa também um diário, que é igualzinho o diário de Carolina Maria de Jesus, inclusive do ponto de vista físico, porque são restos de cadernos nossos, cadernos também que ela acha no lixo, e ela faz esse diário que está comigo, né? No centenário da Carolina, acho que foi há 3 anos atrás, teve um grupo que queria publicar, mas ela não quis. E aí está comigo esse texto dela. Eu tinha o que se chama hoje de dislalia. Então a professora mandava eu ler um texto que era assim: Pituxinha fugiu da caixinha. Eu lia, Pitucinha fugiu da caixinha. A professora, não é assim, gritava, lê, Conceição. E eu lia, Pitucinha fugiu da caixinha. Quer dizer, na verdade, eu lia, eu já estava alfabetizada.
Como você chama? Malira Conchechão. Entende? Eu me lembro que as pessoas ficavam rindo de mim. Na verdade, eu lia, mas eu fui considerada como se eu não soubesse ler. Totalmente diferente do ensino de hoje, né? Hoje, qualquer periferia, inclusive do Rio de Janeiro, talvez até em Minas também, se você percebe que uma criança fala desse jeito, a escola pode não ter condição de atender, mas ela vai ser, né? Mas naquele ano acho que não tinha nem foniatria, acho que não tinha fonoaudióloga nem nada, eu estou falando dos anos 50, né? Então eu fui considerada que eu não estava apta, né, para passar para a segunda série. Aí eu repeti a primeira série. E essa experiência de estudar naquelas escolas do porão, né? E quem estudava nas escolas de cima, né, do segundo andar, eram as classes mais adiantadas. As classes mais adiantadas, normalmente, eram os meninos brancos e ricos. A grande maioria que vinha da favela, que era essa Cruzeiro, Serra, essa grande maioria estudava no porão. Tanto é que eu tenho um texto que eu falo, porões da escola, porões do navio. E aí só quando eu passei para a quarta série é que eu passei com uma nota muito boa, então não teve condições, aí me colocaram numa sala no segundo andar. Essa escola aqui, ela tem uma certa distância lá da favela, mas a minha mãe optou por nos matricular aqui, porque essa escola ela sempre teve um bom ensino, porque como é uma escola que está situada num bairro de classe média, e naquele período era uma classe média alta, e mesmo hoje eu ainda acredito que as famílias em torno são famílias de bom poder aquisitivo, então o ensino aqui foi sempre destacado como uma das melhores escolas de Belo Horizonte. Toda a minha base de estudo ela é construída nessa escola, foi muito bom, eu acho que a minha habilidade de escrita também vem muito disso, porque tínhamos concurso de redação, concurso de leitura, declamação de poesias, e eu sempre me oferecia, apesar de não ser chamada. E a outra situação que eu nunca esqueci é essa, de eu também pular o muro dessa escola, ia na padaria Savassi, que está uns 3 ou 4 quarteirões, comprava o sorvete Que Bom para uma menina, minha colega, que se chamava Célia. Aí eu comprava o sorvete, entregava para ela, a minha recompensa era lamber o papel do sorvete Que Bom, que eu achava tão gostoso. Então, mesmo o entorno não sendo muito favorável, alguns professores não, alguns me adotaram, outros me toleravam e outros nem toleravam. Mas apesar disso tudo, eu era muito veemente, né, no meu desejo, na minha fala. Tinha uma dramatização, quem quer? Eu era a primeira a levantar a mão. Eu era muito enxerida, entende? Sabe aquela pessoa que vai sem ser convidada? Eu era esse tipo. Curiosa, metidíssima, eu achava que eu ia dar conta da coisa e apostava mesmo, e ia. E também o fato de eu ter um bom desempenho na escola, isso também a minha família depositava. Ao mesmo tempo que depositava essa confiança, pedia isso. Aí, matrícula dos irmãos mais novos, eu já resolvia. Reuniões, quando a minha mãe não podia ir, eu já resolvia. Outras situações que eu me lembro muitas vezes, minha mãe ia entregar as roupas e era dia da patroa pagar. E algumas esqueciam. E a minha mãe falava, olha, hoje é dia da dona fulana pagar. Se ela não pagar, você cobra. Era o que eu mais gostava de fazer. Eu ficava observando todo o movimento.
Aí eu falava, a senhora não vai pagar não? Hoje é dia de pagar. Era eu que podia cumprir esses papéis. Há uns anos atrás eu li uma crônica de Frei Beto. E eu só encontrei com o Frei Beto 2 vezes pessoalmente. Não tive oportunidade de ter grandes conversas com ele, mas é uma coisa que eu quero conversar com o Frei Beto, né? E aí eu penso muito no livro de Djamila Ribeiro, né, que é a nossa intelectual negra, bem jovem, né, idade para ser minha filha, lugar de fala. E Frei Beto escreve uma crônica sobre o Grupo Barão do Rio Branco. O Grupo Barão de Rio Branco, por Frei Beto, é totalmente diferente do meu. Inclusive, ele escreve que o único momento que ele percebia pobreza no Grupo Barão do Rio Branco era o momento da merenda, porque na hora da merenda os meninos pobres eram da caixa escolar e iam merendar. Era o único momento. E ele retoma a figura do Seu José, que eu me lembro muito, que era um funcionário. E eu estou falando isso publicamente porque eu quero um dia ter a oportunidade de dizer para o Frei Beto. Ele via Frei Beto a partir da vivência dele de um menino branco e de classe média, né? Ele via o Barão do Rio Branco desse jeito. Eu vi o Barão do Rio Branco, né, com a minha vivência de menina negra, pobre e vindo da favela. Então, é outra escola. O que me move mesmo a ir para o Rio é porque eu queria dar aula. Eu tinha terminado o curso normal no Instituto de Educação e queria dar aula. Isso em 71. No momento que aqui em Belo Horizonte não tinha concurso para professores. Para você entrar, você dependia de alguém para indicar. E outra coisa também me movia. Eu pensei comigo, uma criança pobre, né? Eu tinha passado toda a minha infância na dependência. Porque que aconteceu? Eu trabalhei muito também para alguns professores meus. Ia lá, fazia limpeza, era meio que babá. Eu pensei comigo, isso não vai dar muito certo. Porque não nesses termos de análise que eu tenho agora, mas se eu tivesse aceitado, eu seria sempre aquela pessoa que tinha sido subalternizada, né? E não sei até que ponto, por exemplo, uma professora dessa que me ajudasse, ela me consideraria no mesmo plano dela, tão professora quanto ela. Eu seria sempre aquela pessoa que dependia, né, para poder entrar. E aí eu fiquei conhecendo, até foi no Festival de Ouro Preto, fiquei conhecendo 2 meninas que me falaram, já eram professoras no Rio, e me falaram nesse concurso no Rio. Aí eu já tinha uma prima que tinha feito normal e tinha ido para São Paulo e estava conseguindo se afirmar profissionalmente. Eu achei então que eu deveria ir para o Rio e fazer concurso lá. E que foi bom. Foi um momento muito dolorido, porque era um momento que a minha família também estava indo para Contagem. E então a gente perdia, né? Perdia tanto um espaço geográfico como também o próprio espaço da afetividade, né? A gente perdia esse espaço da favela e eu saí para o Rio de Janeiro, né? Sempre dei aula mais no centro, naqueles núcleos pobres e negros que tem no centro do Rio de Janeiro. E nos anos 80, aí eu trabalhei, que foi um momento de educação muito bonito no Rio de Janeiro. Acho que foi um dos momentos mais bonitos de educação no Brasil, que foi no governo Brizola com o secretário de Educação, Darcy Ribeiro, né? E eu trabalhei em CIEPs, eu trabalhei em implantação de CIEPs, que foi o melhor momento da educação brasileira.
Cheguei a conhecer Darcy, cheguei a ter reunião com a equipe, com ele, né, com a equipe de Darcy Ribeiro. E aí, nesse momento, eu fui para a equipe central, que era a equipe responsável por implantação de educação juvenil, que é o nosso EJA, PEJA. E depois eu fui para a Secretaria de Cultura, que também toma corpo no governo Brizola. Aí, quando eu vou para a cultura, eu vou estar sempre ligada a departamentos que trabalhavam com a cultura afro-brasileira. O que eu falo de ser acolhida no Rio foi a possibilidade de me afirmar profissionalmente, né? Deixar as minhas relações de afeto aqui, meus amigos, minha família, meus irmãos, foi muito difícil. Chegar no Rio de Janeiro sem isso, entende? E a cultura do Rio, né, naquela época, era uma outra cultura. Minas, nos anos 70, ainda era não sei como é que é hoje, mas Minas, Belo Horizonte era uma cidade pequena, metida besta, né? Onde a gente, né, conhece, né? A gente ouvia falar das famílias tradicionais, né? Ainda era muito isso. Então, sair desse aconchego de Minas. Eu só saí de Minas porque eu queria ser professora, eu queria dar aula. A literatura, principalmente na época da educação, ela estava muito ligada à história que eu criava para trabalhar com as crianças. Escrevia numa folha de papel, datilografava, você está me entendendo? Rodava ali para trabalhar com os professores e ficava por isso mesmo. E escrevia muito, mas escrevia, jogava fora, fazia poema, conservava alguma coisa. E também depois eu fui para um coletivo de escritores negros no Rio de Janeiro. E a gente se apresentava em penitenciárias, em associações de moradores, em bibliotecas públicas, até 1990, quando eu publico pela primeira vez em Cadernos Negros. O Quilombo hoje é um grupo criado por escritores afro-brasileiros de São Paulo. Esse grupo surge em 1981. Surge de uma maneira também bem alternativa, falando nos eventos de movimento negro, e aí decidem criar Cadernos Negros, que é um periódico que um ano publica contos, outro ano publica poesia. Quando eu surjo, já era o 13º caderno. E esse grupo surge muito nessa necessidade de veicular o texto de autoria negra, de homens e de mulheres, e que encontrava muita dificuldade de acessar as editoras, como ainda hoje, né? Aí, a partir desse momento que esse grupo recepciona esse texto escrito, porque esse texto já era dito nas festas, nos movimentos e coisa e tal, e aí eu continuo publicando, mas deixo de ser inédita em Cadernos Negros. As Cartas Negras, nós estamos reunidas na casa de Mira Alves, que é uma das escritoras e também foi uma das presenças marcantes no grupo Quilombo hoje, e estavam só mulheres. E o que acontecia? Mesmo dentro do movimento negro, as experiências das mulheres negras diferem das experiências dos homens negros. A nossa experiência, porque a gente tem a questão de gênero e a questão de raça. E nós estávamos nesse grupo na casa de Mira Alves e começamos a discutir, a falar as coisas e pensar que a gente poderia escrever uma para outras. Então, a partir daquele momento, ficou decidido que a gente escreveria uma para outra. Aí eu venho para o Rio de Janeiro e envio a primeira carta para o grupo. Aí houve um dado momento que a gente trocava as cartas.
E eu acho que essa irmandade, ela foi construída a partir de dentro de casa, a partir de minha família, né? Essa cumplicidade da minha tia mais velha com a minha mãe, a cumplicidade. Eu tenho uma tia que ela não teve filhos, mas ela criou ela criou a Marisa, Dodora e a Gracinha. Ela criou 3 meninas. Eu acho que é uma cumplicidade que a gente aprende de dentro de casa mesmo. E isso na vida real, isso acontece. E talvez aconteça muito nas populações periféricas. Não estou dizendo que essas populações não brigam, que uma mulher não disputa o homem dela com outra mulher, não é nada disso. Não é nada idealizado nesses termos. Elas disputam sim, mas em determinadas circunstâncias, se uma vizinha precisar da outra, a outra acolhe. Entende? E você vai lá e toma uma xícara de café emprestado, você fica com o filho da outra, para a outra ir correndo para o médico, você entende? Há esse cuidado, eu acho assim, a própria luta pela sobrevivência obriga. Você não dá conta sozinha, entende? Se você pode pagar uma babá, você não precisa tanto da sua vizinha. Se você não pode, você tem que falar, olha, eu vou ali dar um pulo na padaria ou eu vou ao médico. Dá para você dar uma olhada aqui nos meninos para mim? Então, eu acho que essa cumplicidade, essa fraternidade, ela tem tendência de florescer, né? Escrevo em homenagem póstuma à vó Rita que dormia embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos de minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol, ao Tião Puxa-Faca, a velha Jolina, a Dona Anália, ao Titotó, ao Pedro Cândido, ao Sonoronha, a Dona Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, a velha Lia, a Terezinha do Oscarlinda, a Mariinha, dona do Padim. Homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela. Agora, ela já sabia qual seria sua ferramenta, a escrita. Um dia, ela haveria de narrar, de fazer soar, de soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia, que era de cada um e de todos. Maria Nova um dia escreveria a fala de seu povo. Primeira coisa de escrevivência é que nasce a escrevivência, ela nasce de uma imagem histórica nascida desse processo de escravização dos povos africanos. Quando eu digo a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos, no fundo dessa fala tem a imagem das mulheres negras escravizadas, né, das mães de leite, das mães pretas, dentro da Casa Grande, e que a função dessas mulheres era contar história para adormecer a prole colonizadora. Então, a nossa escrevivência, ela procura barrar, é como se a gente quisesse borrar essa imagem do passado. A nossa escrita
ela é uma contra-escrita do que essas mulheres eram obrigadas a fazer, né? A nossa escrita não é uma escrita escravizada. Nós vamos escrever sobre o que a gente quer, da maneira que a gente quer, usando a língua portuguesa de acordo com a nossa competência. E aí eu penso muito em Carolina Maria de Jesus, entende? Então, essa é a nossa escrita. É uma escrita caracterizada pelas nossas experiências de mulheres negras que suas antecessoras experimentaram lugar de escravização, lugar de subalternidade. Então, isso já traz um dos aspectos que a gente pode pontuar nessa nossa escrevivência. O outro aspecto é que eu penso também nessa escrita não só de forma individual, mas de forma coletiva. Tanto é que eu não digo minha escrevivência, eu digo nossa escrevivência. Então, são histórias, são experiências que mesmo quando são narradas em primeira pessoa, mas elas têm uma ressonância ou elas trazem atrás de si uma história coletiva. Então, se a gente pensa, por exemplo, no livro A Cor da Ternura, de Geni Guimarães, que é um livro que é narrado em primeira pessoa, mas é um livro que pode ser lido como história das mulheres negras. A experiência de subalternidade que Geni conta naquele livro é uma experiência de subalternidade que as mulheres negras conhecem ou através das suas histórias pessoais ou através de sua história coletiva. Então, e é uma escrita, né, que se confunde muito com experiência e vida. O sumo dessa literatura é a vida. Agora, é lógico que, por exemplo, quando eu escrevo Maria, eu não passei por essa experiência de ser linchada no ônibus, né? Mas são experiências que eu posso imaginar dado a minha história pessoal. E aí tem uma fala muito interessante de Miriam Alves, que ela diz o seguinte: quando nós criamos uma personagem doméstica, é como se a gente estivesse dentro do quarto da doméstica, observando a patroa e criando a nossa ficcionalização. Uma escritora que não venha dessa experiência, não é que ela não seja capaz de escrever como uma doméstica, ela pode. Mas o ponto de partida dela é muito mais, a subjetividade dela está muito mais ligada ao lugar da patroa, na porta do quarto, observando a doméstica que está lá dentro. Essa diferença que a gente traça, a gente não está querendo dizer qual texto é mais bonito. Nós só estamos querendo dizer que o lugar de nascimento desse texto é um lugar diferenciado. O lugar social, né? E aí eu vou citar, por exemplo, uma escritora viva. O lugar social que Marina Colasanti vai escrever sobre uma doméstica é um lugar social diferente do que eu escrevo, do que Miriam Alves escreve. Agora, qual texto seria mais bonito? Isso daí é gosto do crítico, é gosto do leitor. Entende? O que a gente marca é a diferença. Aí eu vou pensar muito também em Lima Barreto, né? Que lugar social que Lima Barreto escolheu para fazer a literatura dele, né? Ele escolhe o subúrbio. Lima Barreto escreve, né, a partir do subúrbio. Então, e isso marca a diferença. Aí vem uma professora na minha casa, aliás, mineira, Maria José Somelart, que mora há anos nos Estados Unidos, e falou comigo: olha, está na hora de você publicar alguma coisa individual. Aí eu já tinha terminado Ponciá Vicêncio, eu resolvi publicar Ponciá Vicêncio, entrei em contato com a Masa, como era também o primeiro livro que Masa iria publicar meu, também era uma editora, eu estou falando em 2003,
Aí a Masa aceitou, mas eu tive de bancar a publicação. Fiz empréstimo, fiquei um ano todo no vermelho e publiquei com essa licença. O livro teve uma boa saída, uma aceitação muito grande, isso em 2003. Em 2006, a Masa me pediu um outro livro, mas aí ela publicaria, não gastei nada. Então ela publicou Becos da Memória. Depois eu conheci a editora Nandiala, aqui de Belo Horizonte também, que eu já conhecia a Iris Amâncio, vi a fundação da Nandiala, que era a Iris Amâncio e Rosa Margarida, né? E aí a Iris Amâncio publica a primeira antologia de poemas meu, que é Poemas da Recordação e Outros Movimentos, e publica Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Só que em 2013, o Ministério da Cultura abre uma inscrição para um projeto dentro das ações afirmativas também, que visa publicar autoria negra. A editora Palas concorre, apresenta 5 escritores negros, que no momento eu só lembro do falecido Joel Rufino, e meu livro, a editora Palas, ganha esse concurso. Eu publico Olhos d'Água com a Palas, que já é uma editora de médio porte. A Palas inscreve Olhos d'Água no Prêmio Jabuti, aí ganha o Prêmio Jabuti. Sem sombra de dúvida, isso me dá um espaço, né, de reconhecimento muito grande de alguns escritores, alguns, não estou dizendo todos, de alguns escritores brancos, homens e mulheres, que eu já havia participado, inclusive com eles, em mesas literárias e que eles nunca tinham me cumprimentado. E a partir do prêmio Olhos d'Água, alguns deles passam a me reconhecer como alguém do métier. Em Submissas nasce muito da provocação de uma leitora minha, também pesquisadora da área de cinema, da área de representação de mulheres negras no cinema, tanto como produtoras, também como participantes. E nós estávamos num seminário em Brasília, em 2009, e ela me perguntou por que a nossa literatura, ela estava se referindo à autoria negra, né? Por que a nossa literatura tinha de trazer tanta morte, final com tanta morte? E vários contos meus, inclusive Olhos d'Água, né? O final traz morte realmente. Aí eu, brincando com ela, falei, bom, se você quer ver história com final feliz, vai ver novela de uma certa emissora aí que você vai ver. Mas eu fiquei intrigada com aquilo e resolvi escrever história com final feliz. Em Submissas, todas as histórias, as mulheres já suplantaram toda aquela dor e estão dizendo, né, são mulheres vitoriosas. Mas só que eu não consegui partir da vitória. Todas elas, né, é uma via crucis para chegar até o final. E hoje eu fico pensando, por que disso? Porque a história das comunidades afro-brasileiras, as nossas histórias de vitórias, elas sempre começam com muita dor, né? Há uma luta muito grande para algumas conquistas, e isso também acabou marcando essas histórias,
eu não consegui começar uma história já de um ponto de felicidade, de vitória, não. Todas as histórias trazem, né, essa trajetória de muita luta para chegar a um final feliz. Mas aí eu fiz o final feliz. Algumas pessoas do meu círculo que já me liam diziam, brincavam comigo, Conceição, o seu próximo caminho é a BL. Mas como essa conversa rolava muito entre amigos, eu falava, defeito de amizade, né? Deve estar brincando. Quando esse ano, com a vaga do Nelson Pereira, né? Começou a surgir isso de vários lugares. Aliás, começa primeiramente em Salvador, com um grupo que se chama Diálogos Insubmissos, que é de pesquisadoras e escritoras negras. Eles lançam esse manifesto na Bahia, logo esse manifesto de apoio, né? Esse manifesto começa a ganhar adesão. Um dos primeiros também a lançar algo a respeito, nem conhecia esse manifesto, foi o senador Eduardo Suplicy. Ele lança lá, não sei como é que chama aquele, Instagram, Face, qualquer coisa assim. E aí a notícia começa a correr, quando é um dia, mais ou menos uma semana depois que está rolando isso, uma repórter acho que é CBN, sei lá, me liga me perguntando a candidatura. Eu nem sabia direito ainda. Aí eu falei, bom, então eu gostei da ideia. Quando ela fala, eu gostei da ideia. Então a gente começa e foram pipocando, e acho que teve duas correntes, cada uma com mais de 20 mil assinaturas e coisa e tal. À medida que eu fui incorporando também esse apoio que a academia entendeu como desafio, como não sei o quê, eu me entusiasmei com a ideia, né? Realmente, no último momento, eu resolvi me candidatar. Acho mesmo que é um direito nosso. A Academia Brasileira de Letras pretende ser a casa que cuida, né, que guarda simbolicamente a língua portuguesa e a literatura brasileira. E se a gente pensa tanto a língua portuguesa falada no Brasil como a literatura brasileira, criações que simbolizam ou que marcam a nossa nacionalidade, eu acho que a gente tem que pensar numa nacionalidade diversa, não é? E se a gente faz tanto elogio dessa diversidade brasileira, ela tem que ser reconhecida na prática e tem que ser reconhecida nas instituições que nos representam. Então eu resolvi realmente me candidatar e deu no que deu, né? Uma vontade fora da academia, uma vontade muito grande, dentro da academia, somente um voto de consolo, né? Falo sem modéstia nenhuma, eu acho que a academia perdeu um grande momento de se tornar uma casa mais diversa. Isso eu falo assim, não tem modéstia nisso não, entende? Eu acho que eu trago uma representatividade que a academia não tem ainda. Acho que a academia perdeu muito mais do que eu. Porque eu não preciso da academia para legitimar a minha escrita. Minha escrita já está legitimada há muito tempo. E eu achei, e até hoje eu entendo, às vezes algumas pessoas me perguntam, você ainda vai candidatar?
A academia diz que eu não cumpri determinados ritos. Realmente não deu tempo de eu apresentar a minha obra para todos eles. Eu apresentei para um acadêmico e mandei a obra para a academia. Não sei se a academia tomou conhecimento ou não. Mas não sei ainda se eu vou me candidatar. E acho que a academia, se ela incorporar diversidades, que não precisa ser só eu acho que o primeiro passo está dado. Esse masculino humanizado vem muito de Oswaldo, né? Eu tenho uma filha de 37 anos, que é uma filha que eu tive com ele, e que é uma menina, né? A Ainá, aos 37 anos, ela tem uma outra competência para viver nesse mundo. Ela não tem a nossa competência, é outra. E Oswaldo foi uma presença muito grande, muito forte na sobrevivência de Ainá. Se eu tivesse tido a Ainá sozinha, a Ainá não estaria comigo hoje. E quando ele faleceu, a Ainá tinha 9 anos, né? E essa menina foi e é o meu suporte, ela tem muito do pai. O homem que eu tive mais próximo de mim foi Oswaldo. Fora o tio Catarino, mas aí é outro tipo de relação. Mas Oswaldo como homem, né, como paixão, como aquele que eu escolhi para ter um filho, né, uma filha com ele. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. E outra coisa que me chamou também muita atenção nesses últimos anos, essa história da morte da juventude negra, né? Que existe no Brasil, nas grandes cidades, principalmente, né? Aí eu fico pensando, na ausência desses homens, até para continuar a vida, porque eles deixam mulheres jovens, muito jovens, né? Há uma espécie de eugenia, né? Esse descuido do Estado, porque enquanto eles estão brigando entre si, eles se matam. E quando o Estado pode matar, o Estado mata também. Aí eu fico pensando, meu Deus, um menino que está crescendo, um homem que está crescendo, como ele se coloca, como ele se vê diante disso tudo? Será que só o prazer sexual, ou só o prazer de dizer que tem 4 namoradas, ou o prazer de bater numa mulher, de agredir numa mulher, será que isso, que sensação ele vive? Será que isso dá certeza para ele do poderio dele? Então isso tem me tentado construir personagens que tragam essa angústia.
em Olhos d'Água, acho que é o último conto ou o penúltimo, a gente combinamos de não morrer, que aliás essa frase foi muito usada com esse resultado das eleições. Tem um momento dessa personagem que ele é menino, ele é bem rapazinho. E o momento em que esse rapazinho vai participar de uma briga no tráfico e que ele está com a arma na mão, o momento que ele, já não consigo lembrar muito bem, mas o momento que ele mata alguém ou que ele está com a arma em punho, o prazer dele é tão grande que esse rapazinho goza. Entende? Então, o que eu quero é ver realmente isso, né? Aonde que está a humanidade desse homem? Por que ele tem que ser tão agressivo? Né? Por que lá fora ele apanha na cara, mas ele chega em casa e é capaz de bater no rosto da mulher e dos filhos, né? Por que ele é capaz de matar uma mulher que não quer ter mais relações com ele? Né? Aonde mora a origem dessa maldade, né? E aonde está o desamparo desse sujeito? E aí eu quero transformar isso em literatura. Eu vi há muito tempo uma cena no Morro de São Carlos, lá no Rio de Janeiro, que foi uma cena muito bonita. Tinha um menino armado, esse menino deveria ter seus 18 a 19 anos, você via que ele era bem jovem, ele estava com uma metralhadora atravessada. E na direção dele caminhou também uma mulher bem nova, com uma criancinha. Um homem negro, uma mulher negra e um menininho também negro. Ela vinha dando a mão para a criança. Num dado momento, numa distância bem próxima, ela solta a mão da criança e a criança vai correndo em direção ao rapaz que era pai da criança. É o que eu deduzi. Esse rapaz abaixa, joga a arma para trás, faz um movimento assim, joga a metralhadora para trás e abraça a criança. Gente, naquele momento, era um homem abraçando o seu filho. Não era mais nada. E assim, foi uma cena tão bonita, o encantamento desse homem abraçando o filho e a mulher ali satisfeita também, entende? Se eu digo que isso era uma cena de amor, é uma cena de amor em que a metralhadora estava ali atrás dele e que ele era capaz de acionar aquela metralhadora a qualquer momento. Se surgisse ali um confronto de um outro sujeito ou da polícia, aquela cena se desfazia em sangue. Que é isso que tem em Ana da Venga, né? Então, eu quero produzir essa escrita não buscando a violência da cena, mas buscando uma humanidade impossível de ser realizada naquele momento, mas que essa humanidade existe. Eu tenho insistido muito também, porque tem uma tendência as pessoas dizerem assim, mesmo as reportagens, né, falaram, olha, nascida e criada numa favela, estudou, aí conseguiu e coisa e tal. E eu tenho muito medo desse discurso, eu tenho insistido muito nisso. Porque esse é o discurso que fortalece essa ideia de meritocracia, entende? Então, a minha situação é uma situação de exceção. E a exceção confirmam as regras. Então, que regras são essas da sociedade brasileira? Que uma pessoa vai. Então, nós temos um ministro, uma escritora negra, um não sei o quê, e a grande maioria continua em lugares de subalternidade. Então, essas exceções, elas servem... Claro que eu fico feliz, é a minha história pessoal, a minha família também, consegui com muito esforço, mas eu conheço muita gente também que esforça e fica pelo meio do caminho.
Então as regras, as exceções são para confirmar as regras, né? A minha experiência de vida, ela nasce fundamentada na pobreza. A pobreza também ela é um lugar de ensinamento. Mas quando você consegue superar essa pobreza, senão ela continua sendo um lugar de interdição, de morte mesmo, de impossibilidade de cumprir os sonhos. Então é justamente isso, né? Não se pode também fazer a apologia da pobreza, né? Aliás, João 30 já disse isso, né? Quem gosta de pobreza é um intelectual, né? Então você pode aprender só quando você supera, porque quando você não supera, a pobreza é o lugar da morte, né? E a morte em todos os sentidos, né? E te impossibilita até de sonhar.